Muito bom dia! Vamos lá, começando a semana 25 de outubro agora, são 6h50 da manhã, commodities subindo no mundo todo, petróleo subindo novamente, rompendo recordes atrás de recordes dos últimos 7 anos, e os índices futuros americanos também em leve alta e Europa também operando entre pequena alta ou pequena baixa. Então, bastante estável os mercados nessa segunda-feira, mas começa o mesmo tema das últimas semanas, quebra na cadeia produtiva, que leva a uma alta de preços mundiais, não só domésticos, escassez de mão de obra nos Estados Unidos, que até eles vão divulgar o PIB essa semana, e esses dados podem até impactar nos números que vêm a sair. Mas também tem essa semana o balanço das principais empresas de tecnologias, conhecidas FANG, né? Facebook, Amazon, Google, Apple, e elas representam um peso super importante dentro do índice S&P, o principal índice de ações americanas. Se você durante muito tempo retirasse essas ações, o índice que estava subindo muito, ou continua subindo muito, tinha períodos que estava até no negativo, dado o peso que essas ações têm, portanto eles são bastante importantes na análise de saber se o índice acaba subindo ou caindo, tá? Bom, na Alemanha tem um instituto que mede uma pesquisa com 7 mil empresas da zona do euro para medir como está o sentimento econômico. Foi o quarto mês de queda para a zona do euro, tá? Agora, se olhar só a Alemanha, esse dado subiu. A Alemanha vem apresentando dados mistos, a Alemanha que é o carro-chefe da zona do euro, tá? Aliás, na verdade, todos os países vêm apresentando dados mistos e isso faz com que fique mais difícil ainda a análise que tem que ser feita econômica. Às vezes, de um mês para o outro, o mercado de trabalho melhora ou piora, a inflação ao produtor, ao consumidor sobe ou essa vem subindo diariamente, mas a produção industrial melhora ou piora, enfim, então está bastante difícil, complexo de analisar o cenário como um todo, tá? O Banco Central Europeu, na quinta-feira, eles se reúnem e podem mudar a decisão da sua taxa de juros ou até do programa de compra de ativos. Em setembro eles fizeram a reunião e mantiveram o mesmo limite de compra, que hoje vai até 1,8 trilhão de euros até o começo do ano que vem, até o primeiro trimestre do ano que vem, tá? Vamos ver se eles mudam isso. O Banco Central da Inglaterra falou que já pode começar a subir os juros deles. Enfim, então o processo agora de alguns bancos centrais já começando a subir os juros. Eu continuo achando que o europeu, o Japão e os Estados Unidos manterão ainda baixo por um bom tempo. Falando de um banco central que já subiu a taxa de juros de um país emergente, é o México. Vai ser divulgada a taxa de desemprego hoje e o índice de atividade econômica, que é uma prévia do PIB mexicano. Esse sim que, na minha opinião, é o verdadeiro concorrente do país, do Brasil, como país emergente, tá? Por motivos que eu já falei aqui. E falando um pouquinho da China, lembrando que no vídeo da sexta-feira eu falei que a Evergrande ela pagou 83,5 milhões de última hora de um bônus, ou seja, de um título dessa dívida, pagou os juros aos detentores em dólares, tá? Offshore, fora da China. Então, isso ganhou um fôlego. A Reuters divulgou que a Evergrande voltou a atuar em 10 projetos em 6 cidades por conta desse pagamento, mas lembrando que ela tem uma dívida de 300 bilhões de dólares, pagou 83 milhões de dólares, é um valor muito pequeno, mas pelo menos saiu desse calote técnico que ela estava e pôde voltar a atuar. Lembrando que o setor imobiliário chinês, que foi carregado para baixo junto com a notícia da Evergrande e outras dessas, representa mais ou menos 30% do PIB chinês. Então é bastante importante isso, tá? Bom, no Brasil, perdão, como toda segunda-feira o Boletim Focus, que deve mostrar a inflação subindo ainda, resultado do PIB, a Selic. E falando a Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, essa quarta-feira tem a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai subir os juros novamente. A questão vai subir 1,25 ou 1,5. Quando a gente olha a curva de juros futuro, aquela negociada em bolsa, livre de oferta e demanda, ela já está precificando uma alta de mais de 1%. Vamos ver o que o Banco Central acaba fazendo na quarta-feira para evitar, como fala no jargão do mercado, correr atrás da curva, ou seja, o Banco Central tem que subir os juros para ficar correndo atrás da inflação, que essa não é só no Brasil, mas ela é no mundo todo. A questão é quanto tempo ela vai perdurar por conta dessa quebra da cadeia produtiva e da alta das commodities, como a gente vem falando, tá? E aí o que vai correr essa semana, obviamente, foi tudo que deu problema na semana passada, que é aquela flexibilização do teto de gastos, que foi acordada depois de o ministro Paulo Guedes cai, não cai, ficou, como é que vai ficar aquela mudança da regra que ampliou o teto de gasto para que caibam
novo Auxílio Brasil, a PEC dos precatórios, a votação da reforma tributária, início da reforma administrativa, enfim, o Brasil tem uma grande gama de votações aí que precisam ser aprovadas para diminuir o tamanho desse Estado que é inchado e ineficiente, gasta muito e gasta mal, tá bom? Então vamos lá, essa semana que inicia também os balanços de algumas empresas de capital aberto aqui no Brasil. Uma ótima semana a todos e um forte abraço.